Olá, antes desse vídeo começar, eu senti que eu preciso fazer uma nota de editor aqui para vocês, até para esclarecer algumas coisas para muita gente que acompanha o Guia do Sobrevivente. Faz um bom tempo, mas um bom tempo mesmo, que eu não posto mais colheitas no Guia do Sobrevivente. Geralmente, eu posto plantando, ensinando a plantar e não necessariamente a colheita. Por mais que o Guia do Sobrevivente seja um canal com mais de 500 mil inscritos, com bastante gente acompanhando de todos os tipos, ele ainda é um canal pessoal e eu, pessoalmente, fiquei um tanto quanto chateado das últimas vezes que a gente mostrou uma colheita ou uma pescaria ou alguma coisa do tipo. Sabe por quê? Porque a nossa alegria quando a gente consegue de fato tirar alguma coisa da terra que nós plantamos com as mãos, ela é legítima. Fomos nós que fizemos. E, embora eu saiba que muita gente entenda isso, eu sei que uma boa parte dos seguidores não vão entender, porque nunca passaram uma necessidade real. Nós aqui do canal já passamos, nós já vimos como é passar um aperto muito grande e nós conseguimos realmente sentir o que é esse prazer de tirar algo da terra que você plantou, principalmente numa época que está todo mundo passando uma grande necessidade. Então, sim, nós já passamos fases da nossa vida da gente ter que ficar monitorando as mudinhas para ver e calculando quanto tempo que daria já para comer aquilo, quando ela vai começar a produzir. Então, para nós aqui, é de fato uma grande alegria fazer a colheita e, infelizmente, das vezes que a gente publicou isso aqui para vocês, muita gente achou que era ensaiadinho, que era alguma outra coisa. Não é, é real. Nós sabemos o valor que tem a gente conseguir pegar algo que a gente plantou com as próprias mãos, orgânico, sem pagar imposto, sem interferência de ninguém. Então, para nós, isso é sempre uma grande vitória. E para você que acha que é exagero ou que ninguém pode ficar feliz com um simples pé de alface ou um punhado de feijão, meu amigo, é porque você talvez não tenha acompanhado a nossa história ou tenha talvez alguma história aí da sua família para contar. Então, fica aqui esse meu pequeno desabafo. Para mim, sustentabilidade é tudo, ela funciona mesmo, e esse vídeo é só mais uma prova para vocês. E, infelizmente, por Hatter, desculpa a nossa felicidade. Pra gente, isso é uma baita de uma vitória. Valeu? Segue aí o vídeo. Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Essa daqui é a nossa horta e hoje é dia de fazer colheita. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente está trabalhando com um calhetão. Tá? Eu já mostrei a construção disso para vocês, mas eu quero que vocês reparem como as plantas estão dispostas aqui agora. Vocês vão ver que elas estão sendo colocadas de forma mista. Eu não tenho uma fileira de cada uma. Muito pelo contrário. Eu tenho 3 tipos de alface, eu tenho chicória, eu tenho... qual é o nome disso aqui, raposa? Almeirão. Almeirão. E como vai funcionando isso aqui? À medida que a gente vai colhendo, a gente vai plantando, tá? Vocês vão ver que tem plantas aqui em vários estágios. Eu tenho alface que está quase boa para colher e eu tenho alfaces já bonitas, como essa daqui, aquela ali e mais algumas do outro lado que a gente já pode tirar e já pode dar uso, tá vendo, ó? Então, enquanto uma está quase boa, a outra já está florescendo. É mais ou menos assim que a gente faz a gestão aqui dessa horta, para a gente poder ter uma colheita constante. Então, toda semana a gente pode vir aqui, que vai ter alface, que vai estar prontinha para ser colhida. Acaba sendo um método totalmente diferente, por exemplo, da couve, tá? A couve é uma planta que você vai tirando dela, vai tirando as folhas dela, o caule dela vai crescendo e você só vai fazendo colheitas. Essa aqui não dá muito para você ir destruindo os pés de alface. Então o mais legal é você fazer uma bela de uma plantação, ir lá e tirando o pé de alface e colocando pés de alface novos à medida que você vai usando. Com roupa de fazendeira hoje. Você viu só? Tô vendo, vai lá. O que você vai colher? Opa. Couve você vai só arrancando as folhas, né? Ela vai rebrotando.
E ela vai ficando gigante de alta, não é isso? Ah, ixi, tem couve, hein? Olha. Põe aí, Léo. Léo? Segura aí, depois a gente arruma. Se as folhas ficam menores, eu vou deixar um pouco ainda. Ah, deixa. Já tá, vai dar bastante aí já. E aí, vai ter feijoada ou não? Opa! E o legal é que dessa vez os bichos não comeram, né? Não. Ficou perfeitinho, ó. Esses restinhos aqui, essas que ficam mais feias por baixo, vai para as codornas, para as galinhas. Olha só que pé de alface bonito. Dá uma olhada. Lindo, né? É o alface americano, ele tá começando a enrolar. Olha que legal, ele vai fazer, ele vai ficar praticamente uma bolinha assim daqui a pouco. Eu sabia disso sozinho, você não precisou me falar. Então por que você perguntou? Mais um aqui. E mais um aqui. Prontinho. Bolinhas. Ó. Muito legal. O mais bacana de tudo é que é tudo orgânico. Tudo absolutamente orgânico. Já deu uma bela de uma colheita essa semana, que conseguimos pegar 5 pés de alface e mais pelo menos uns 3 maços de couve aqui. Isso tudo só dos calhetões e da horta lá embaixo, tá? Muito em breve a gente vai ter muitas outras coisas para colheitar que demoram um pouquinho mais. Couve-flor, brócolis, os alfaces americanos já é para a semana que vem. Isso é legal porque você acaba não enjoando, você não vai ficar comendo sempre a mesma coisa. O que eu estou fazendo aqui é tentando tirar o feijão de dentro do favo tudo de uma vez, entendeu? Eu não sei se é assim que se faz, mas foi o jeito que eu achei mais fácil e sujo de fazer. Não repara na bagunça, raposa, porque ó, vai ter um monte de palha aqui. O mais legal disso tudo é que nós fizemos a primeira colheita de feijão crioulo, tá? Nós plantamos 12 ou 16. Não sei, acho que foram 12. Eu acho que foram 12 também, que é o saquinho padrão. E das 12 sementes que nós plantamos, nós colhemos isso aqui, tá? Eu coloquei todas as favas aqui dentro, ó. E fui apertando. Ixi, deve ter feijão aí no meio. Acho que não. E fui apertando e tirando eles, tá? Deve ter algum outro jeito mais fácil. Tá cheio de feijão aqui, mas eu vou virar aqui pra gente poder ter uma ideia de dimensão da colheita, tá? Porque tem muita gente que acha que simplesmente não compensa. Você podia ter pegado aquela peneirinha, né? Ah, não, sem peneira. Eu quis mostrar no geral aqui, pro cara acompanhar tudo, entendeu? Apertar bem aqui, ó. Pra ver se... Ele não quer contar, mas ele quer fazer sujeira. Ah, o legal é fazer sujeira. É a primeira vez que a gente faz uma colheita de feijão. Tá? Então eu vou tirar aqui um pouco, ó. Depois a gente assopra aqui, só pra ver o que acontece. Hã? É, você tem que ir bater no feijão assim, assoprando pra casca sair. Você não sabia disso? Aqui. Depois a gente vai lá fora na peneira e a gente já põe isso aqui tudo na composteira. Mas dá uma olhada na quantidade de grãos de feijão
que a gente tirou, tá? Não parece, mas olha só, de 12 grãos crioulos. Ah, na boa, tem um meio quilo de feijão aqui. Tem um meio quilo de feijão aqui. Tranquilamente. Olha, tudo bem, tem palha, tem tudo, mas ó, isso aqui é praticamente grão puro, ó. Ó, dá uma olhada. Ó, tem muito grão de feijão, Raposa. Tem mesmo. Eu acho o seguinte. E olha que clarinho que ele tá. Quer ver? A gente pegou isso aqui. Empunhadinho assim, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Nós plantamos isso e colhemos isso. Rendeu, hein? Rendeu. Não, rende. Não adianta o cara falar que não é viável, que não vale a pena. 12 pezinhos. Isso aqui a gente pegou no mercado. Esse foi do Mercado Livre, não foi? Mercado Livre, 12 sementes crioulas. Olha aqui. E todos esses aqui brotam. É um feijão bonito mesmo, ó. Olha. Filma aqui na minha mão. Olha que clarinho. Olha que clarinho, que bonito. Eu não vejo a hora de sair aquele feijão verde lá que nós plantamos lá em cima. Em outro lugar nós também temos, mas esse demora mais. Dá só uma olhada. O tanto de feijão que a gente colheu de 12 pés vai dar tranquilamente para a gente fazer pelo menos um almoço ou dois aqui e ainda plantar pelo menos o dobro ou o triplo do que nós já plantamos aqui em casa. Gostei demais disso, hein? Rende muito. Aqui, posso soprar? Aqui pode. Devidamente soprado. Olha a quantidade de feijão. Nós já tiramos um bom tanto pra gente fazer, pra gente comer. E tem que experimentar esse feijãozinho de quintal, né? Esse daqui a gente vai replantar. Se com aquele pouquinho a gente já ganhou um monte de feijão, ganhou, né? Pode falar. Imagina agora que a gente vai plantar bastante semente. Essa é a grande vantagem das sementes crioulas. Você colhe e já pode chegar e fazer o plantio de novo. Gosto de plantar ele meio fundinho, desse jeito aqui, porque aí garante que o pé parece que cresce mais quando você planta ele um pouco mais fundo do que quando você deixa ele muito na superfície, assim. Parece que ele fica mais forte. É a impressão que eu tenho, eu não vi isso em lugar nenhum, tá? Só tô fazendo um comentário. Essa aqui é a roxa, acho que é. Pitaia roxa. É. Ai. Ah não, eu tô velho demais pra isso, desculpa, tá? Mas tu vai sentar no chão com a calça limpa, criatura. Ah, mas ela tá pra ir pra isso mesmo. Ai. Olha só, vem cá filmar. Ai, o divertido Você sabe, né? O divertido de Você sabe, né? O que vai acontecer quando eu chegar no céu. O divertido de horta é exatamente isso. Você poder sentar no chão para fazer o que você tem que fazer. Só que é o seguinte, ó. A gente fez as colheitas e agora a gente vai começar a programar novos cultivos, tá? E o próximo cultivo que a dona Raposa quer? Pitaias. Então, isso aqui que a gente fez aqui é um viveirinho para a gente poder fazer mudas de pitaia. Tá? Então elas vão ficar todas aqui embaixo. Elas não vão tomar tanto sol de início. Au! O sentido dela é esse aqui, tá? Então o que a gente tem que fazer
é dar uma limpada nela aqui, ó. Pra ela enraizar. Apesar que ela tá raiz pura aqui, né? Olha só. E aí a gente abre um buraquinho aqui. Na terra. Terra, substrato, que é terra vegetal. E esterco, tá? Não precisa exagerar muito no esterco para elas não. Ok? Então pegamos aqui outra parte dela. Você faz uma ponta nela, tá? Ai, espinho. É tipo um cacto mesmo, né? Olha só. Faz uma ponteirinha aqui. Parece que é muito difícil, mas não é não, tá? E coloca ela aqui. Será que dá para colocar de duas? Acho que dá, né? Será? Acho que dá, vamos tentar. Vou fazer essa aqui também, ó. Ô, Raposa. Oi. O teu plano é fazer uma fazendinha de pitaia, é isso? É. Porque fica linda. Você sabe... E não ocupa muito espaço. Tá, você sabe quanto uma pitaia produz? Sei. Diz aí pra eles. Cerca de 40 quilos quando ela atinge a produção plena. Que é por dá volta mais ou dos menos, 4 anos. Em 4 anos você tem que colher 40 quilos de pitaia. Por pé, né? Por pé. Tá, então aqui, ó, você já tem brincando 120 quilos de pitaia. Eu vou deixar essa daqui maiorzinha com as raízes, tá? Ok. Essa daqui é aquela que é bem roxa mesmo, né? É. Que é roxa por fora e por dentro. Isso. Só que eu não tenho só essa não, eu tenho mais marcas e modelos. Como que é isso aí? Variedade? É variedade, você tem mais variedade. Tá bom, Marca e hein? modelo é carro. Vamos lá. Tó, esse é de polpa amarelo. Essa é aquela que é toda amarelinha, né? É. Nesse caso aqui, ó, eu vou tirar a raiz dela, tá? Eu não vou pegar essa raiz dela que já tá bem seca aqui. Eu vou aproveitar só a pontinha dela, ó. Tira tudo, limpa bem. Faz o cortinho aqui. Pra ela poder pegar legal. Essa parece ser mais carnuda. Ela tem 4. Olha, ela tem peças a mais aqui. Ela não tem só aqueles 3 lá do básico, não. E eu vou fazer um corte aqui. Tá? E vai fazer 2 mudas? Vou fazer 2 mudas. Você tá com pressa? Eu não. Nem eu. Então, vamos fazer 2 mudas. Pra ela. Gostei dela, ela tem 4. Ela vai pegar certinho naqueles mastros de... Olha que legal, ela é uma estrelinha. É, uma estrela, olha só. Em cima. Essa aqui é bem cacto mesmo, né? Ela fica bem com aquela carona de cactos, ó. Inclusive com o espinho bem maior que a outra. Essa aqui é bem diferente, hein? O que ela tem de diferente? Essa é a polpa vermelha. Polpa vermelha? É. Nossa, é polpa rosa, polpa vermelha. Você vai saber todas depois quando você olhar? A gente tá... Tem certeza? Elas estão com o nome marcado. Você sabe o que eu tô achando? O quê? Sinceramente, você só vai descobrir que planta que é a hora que você for colher. Ou que brotar, porque... Que os nomes não apaguem. Vamos rezar, né? Se apagar, já era. Vamos lá. Polpa vermelha. Sabe o que a gente faz? Usa o YouTube como banco de dados da plantação. Olha essa daqui, qual é? Chama Verme. Couverme. Couverme. Que nome mais feio, hein? Se o cara chega pra mim, vamos comer uma couverme, falou, obrigado, meu amigo, eu passo. Prefiro sem. Prefiro sem verme. Com verme ou sem verme? Pois bem, aí a gente vai lembrar dela agora. Eu acho que o plantio dela é a mesma coisa, né? Pega o sentido aqui de baixo, faz a pontinha. Essa couverme, será que cor que é, hein? Tem noção? Eu não sei se ela é meio arroxeada. Eu preciso... Eu já esqueci. Eu olhei todas e já esqueci. Caramba, hein? Vou fazer uma listinha dos nomes e das cores. E com as fotos lá no site, pra ficar fácil. Legal. Fica mais fácil mesmo, porque se depender de me lembrar da couverme, já era. Registre
pink. Registrado. Eu acho que deve ser rosa essa daqui. O que você acha? Tenho a impressão que você acertou. É. Você mostrou esse aqui? Qual? O Babyliss? Não. Ainda não, ela não tá na data. Ah, mas... Mais uns dá pra 7, ver, ó. mais uns 5 dias para colher. Começou a brotar ontem. Aqui, ó, Babyliss de rúcula. A raposa é uma espécie de camaleoa que uma hora ela é uma camponesa russa, outra hora ela é uma fazendeira de camisa xadrez, lenhadora. É isso aí. Será que a gente vai conseguir em breve transformar essa daqui na nossa horta dos sonhos, dona Raposa? Eu acho que sim, né? Já tá ficando legal e já tem bastante coisa. E para acompanhar, você tem que... andado já. E para acompanhar, você tem que se inscrever, apertar o sininho para receber as atualizações e notificações do guia. E a gente se vê muito em breve com mais colheitas legais para você. Já já a gente tem milho, tem brócolis, tem couve-flor, mais feijão. Vixe, tem coisa pra caramba para colher. Esse milho aqui? Não, não vou mostrar ele agora não, ele é secreto. Deixa ele secreto aí. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. No próximo a gente mostra. Tem que colher.